Bom, boa tarde a todos e a todas. Acho que a gente está iniciando esse último painel aqui, fruto de um dia histórico, acho que para o Congresso Nacional, para a comunidade judaica e para um debate tão intenso sobre discurso de ódio e banalização do Holocausto. A gente teve a presença aqui cedo na abertura do presidente do Congresso Nacional, do Senado, Rodrigo Pacheco, entre outros parlamentares, professores, acadêmicos e jornalistas. E a ideia aqui agora, e acho que o nosso painel ele foi bastante ajudado pelo painel anterior, discutir narrativas relacionadas ao discurso de ódio. E interessante notar aqui nas discussões do painel que nos antecedeu sobre o poder das redes sociais e a internet como um espelho da sociedade. Lembro que um dos principais critérios do direito é o critério interioridade e exterioridade. Afinal de contas, ninguém pode ser punido pelo simples fato de pensar. E a grande questão atual é que a exteriorização do pensamento está muito presente por meio, obviamente, das mídias sociais e, infelizmente, além de pensamentos benéficos para a sociedade, que, felizmente, são a grande maioria dos pensamentos, a gente tem aí pensamentos odiosos, como o discurso de ódio. E isso, muitas vezes, propiciado por algoritmos das plataformas digitais que, de alguma forma, foram debatidos aqui anteriormente, que ecoam, muitas vezes, essa disseminação desse tipo de discurso. Também foi debatida aqui sobre a importância do jornalismo e, talvez, aqui no período contemporâneo da sociedade, nunca o jornalismo foi tão importante. Estava conversando com o Dr. Toron logo antes em relação ao semiólogo italiano Umberto Eco, que escreveu um artigo falando que a internet é um território de idiotas, de imbecis, né? E aqui eu trouxe uma passagem dele, porque ele deu uma entrevista depois para as páginas amarelas da Veja, falando que a internet dá voz a todo tipo de opinião desqualificada. Com a internet e as redes sociais, o imbecil passa a opinar a respeito de temas que não entende. E aí que vem a parte principal. É preciso filtrar, é preciso distinguir. Assim como quem lê diversos jornais acaba aprendendo a distinguir as abordagens distintas de cada um deles, as pessoas hoje precisam aprender a buscar essa variedade de abordagens nos sites que frequentam. E logo no primeiro painel da manhã, a gente teve a presença também do secretário de Educação de Curitiba, falando sobre a importância da educação, né? E Umberto Eco trazia isso na sua entrevista. Sempre digo que a primeira disciplina a ser ministrada nas escolas deveria ser sobre como usar a internet, como analisar as informações, né? O filósofo francês Jean de La Bruyère, em 1688, dizia que a ignorância é atrevida. Aquele que nada sabe pensa em ensinar aos outros o que acaba de aprender. Aquele que sabe muito mal chega a pensar que o que diz possa ser ignorado e fala com a maior indiferença. O problema é que a ignorância não só pode ser atrevida, como pode ser ilícita, de igual forma. A gente vai debater aqui esse tema ao longo do nosso painel. Temos aqui a presença da Alana Rizzo, que eu já vou apresentar aqui de forma mais qualificada, do Dr. Alberto Toron, do professor Alexandre Pacheco. O painel vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter a inspiração da Alana Rizzo por aproximadamente 10 minutos. Depois eu vou fazer uma contextualização do painel em 5 minutos e depois passamos para o professor Alexandre Pacheco fazer suas manifestações iniciais por 15 minutos e depois para o Dr. Alberto Toron por mais 15 minutos. Então, começando pela Alana Rizzo. Alana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da CONIB. A gente teve a felicidade de já ter a participação da Alana na nossa convenção, na nossa última convenção, num painel super interessante também com o diretor executivo do LinkedIn. A Alana Rizzo, ela é responsável pela área de políticas públicas do YouTube no Brasil. Antes do YouTube, a Alana foi consultora da Albright Stonebridge Group e também atuou por mais de uma década como jornalista investigativa em veículos renomados nacionais e internacionais. Também foi cofundadora do Redes Cordiais, uma iniciativa de alfabetização midiática para treinar influenciadores digitais no combate à desinformação e ao discurso de ódio. Foi diretora da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, liderando as discussões sobre liberdade de expressão e igualdade de gênero. Alana, muito obrigado, a palavra está contigo.
Eu que agradeço, Rony. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, né, em mais um evento da CONIB, no Congresso Nacional, né, num dia tão importante, num momento tão importante para a nossa sociedade. Gente, eu tomo a liberdade, eu escrevi, não deu tempo de imprimir. Hoje em dia você sempre fica naquele dilema se a gente imprime, igual o Dr. Toron está com vários papéis aqui, ou se você vem com o celular. Então, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de ler, mas queria só compartilhar com vocês, né, algumas dessas reflexões. E, mais uma vez, agradeço a presença, né, de vocês, de estar numa mesa, né, tão importante e tão bacana aqui hoje. Né. Temos uma responsabilidade compartilhada, né, o setor privado, né, junto com o governo, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, de promover a educação sobre o Holocausto e combater o antissemitismo, tanto online quanto offline. No YouTube, o nosso compromisso é combater o discurso de ódio online por meio das nossas políticas, das nossas ferramentas e dos nossos programas. Somos uma plataforma aberta, cuja missão é dar voz a todos e mostrar o mundo a eles e a elas. Essa é a nossa missão e a gente quer garantir, né, que a plataforma continue aberta, mas, claro, né, garantindo essa linha tênue, que é a responsabilidade, né, e a liberdade de expressão. Nossa plataforma hoje tem mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo, mais de 115 milhões só no Brasil, e são 500 horas de vídeo publicadas por minuto. Acho que isso ajuda a dar noção do tamanho do nosso tamanho, mas também da nossa responsabilidade. Eu gostaria de compartilhar um pouco mais com vocês como que a gente faz isso. Já que eu estou falando aqui, né, da nossa de como é que a gente mantém essa plataforma aberta, mas também responsável, quando se trata de cumprir essa nossa missão, essa nossa responsabilidade, a gente valoriza, a gente usa, né, como arcabouço, né, como escopo do nosso trabalho, o que a gente chama de 4 R's. Os 4 R's, eles basicamente ditam um pouco como é que a gente opera, né, como é que o conteúdo vive na nossa plataforma. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eles funcionam. O primeiro R é o R da remoção. Então, a gente remove qualquer conteúdo que viole as nossas políticas. As nossas políticas são essas regras que ditam o que pode e o que não pode na plataforma. Ou, claro, a gente também remove conteúdo com base na legislação local dos países em que a gente opera. O segundo R é o que a gente chama de redução. A gente reduz a disseminação de conteúdo limítrofe. O que é esse conteúdo borderline? É aquele conteúdo que não viola as nossas regras, mas também que a gente não gostaria de dar destaque. O terceiro R é o R da recomendação. A gente recomenda vozes confiáveis quando as pessoas procuram informações, notícias, principalmente coisas, né, temas sensíveis à desinformação ou temas que acabaram de acontecer e que a gente sabe que isso gera, né, uma avalanche de informações. É importante garantir que as pessoas tenham acesso à informação confiável, de fontes confiáveis. E, por último, a gente recompensa criadores e artistas criando, né, fomentando o que a gente chama de economia criativa. Mas desde sempre, desde que o YouTube foi criado, há 16 anos atrás, a gente tem diretrizes, né, as políticas da comunidade muito claras, que deixam bem claro, é público, é transparente, todo mundo tem acesso, né, todo criador tem acesso, quais são as nossas políticas. E a gente não permite discurso de ódio. Nossas políticas proíbem especificamente um conteúdo que promova violência ou ódio contra indivíduos ou grupos com base em atributos, incluindo a religião. Essas políticas, elas funcionam como uma barreira de contenção, né, de conteúdos que a gente não gostaria de ver na plataforma, né? Como toda comunidade tem suas regras, essas são as nossas regras e valem para todos. Importante dizer que qualquer criador precisa obedecer essas mesmas regras. O discurso de ódio direcionado à comunidade judaica é um exemplo particularmente pernicioso de conteúdo de ódio que estamos comprometidos a combater no YouTube. Demos passos significativos nos últimos anos para combater conteúdo odioso e fizemos grandes progressos para fortalecer essas nossas políticas. As políticas estão sendo sempre atualizadas, né? Por exemplo, atualizamos a nossa política de discurso de ódio para remover o conteúdo supremacista, conteúdo com alegações de inferioridade e adicionamos novos grupos protegidos, incluindo, por exemplo, sobreviventes de grandes eventos violentos. Também proibimos um conteúdo que negue a ocorrência de eventos violentos bem documentados, como o Holocausto. Revisamos consistentemente e constantemente as nossas políticas, para garantir que estamos traçando as linhas no lugar certo. E fazemos alterações quando encontramos falhas em nossos sistemas. Essas alterações, elas são feitas com base, né, tanto no que a gente está vendo, mas, claro, né, os insights, os inputs também que a gente recebe, né, dos nossos usuários, dos nossos criadores e da sociedade civil de uma forma geral. A regra de Covid-19, por exemplo, passou por mais de 10 atualizações desde que ela foi lançada, quando a pandemia começou. Ontem, atualizamos as nossas regras para as eleições, né,
trazendo alterações, inclusive, para as eleições, né, que tratam das eleições brasileiras. Então, estamos sempre atentos ao que acontece dentro e fora da plataforma para garantirmos uma comunidade segura e saudável. Nesse trabalho contínuo, a transparência é fundamental. Então, a cada trimestre, o YouTube publica o nosso relatório de transparência de aplicação das políticas da comunidade do YouTube, com informações sobre os vídeos e canais que removemos por violar essas regras. Em 2021, removemos mais de 25 milhões de vídeos, mais de 370 mil só por violações às nossas regras de discurso de ódio. Sabemos também que os erros acontecem, e nesse relatório também trazemos dados referentes às contestações apresentadas à plataforma quando algum criador acha que a gente cometeu um erro, e a gente, claro, revisa, analisa e, se for o caso, o conteúdo volta para a plataforma. Esse relatório também traz dados com relação à origem das denúncias que recebemos para podermos revisar conteúdo. Qualquer usuário pode fazer uma denúncia de um vídeo no YouTube em que ele acha que aquele vídeo esteja violando uma das nossas regras. Os nossos parceiros, né, do programa Revisor Confiável, da qual a Conib faz parte, também pode encaminhar denúncias para que a gente possa revisar conteúdo. Em abril do ano passado, estabelecemos uma nova métrica chamada de taxa de visualização de conteúdo violativo, né, que viola as nossas regras. É a VVR em inglês. Esses dados também estão presentes no nosso relatório de transparência e ele serve exatamente para garantir mais transparência sobre a porcentagem dos vídeos, né, que são assistidos no YouTube que violam as nossas regras. É como se fosse o nosso norte hoje, tanto internamente quanto externamente, para saber como estamos evoluindo no nosso trabalho, né, de manter essa comunidade segura. Hoje, a VVR está em torno entre 0,16 e 0,18, o que significa que a cada 10 mil visualizações, entre 16 e 18 são de conteúdos que violam as nossas regras. E, claro, trabalhamos para melhorar sempre. Acreditamos que focar apenas na remoção, no entanto, não é suficiente. Não importa onde traçamos a linha, sempre haverá um conteúdo que se choca com ela. E é por isso que, além das remoções, reduzimos as recomendações de conteúdo limítrofe e também recomendamos informações confiáveis sobre as notícias de última hora, assuntos delicados, sensíveis e sujeitos à desinformação. Por causa disso, por exemplo, os espectadores que procuram conteúdo sobre o Holocausto encontrarão no YouTube hoje vídeos informativos, incluindo relatos em primeira mão, em primeira pessoa, de sobreviventes. Também oferecemos um painel de informações com mais contexto sobre alguns temas e o painel de checagens de fatos. Continuaremos trabalhando juntos para garantir que o mundo nunca esqueça do que aconteceu e para combater o antissemitismo online. Queria agradecer mais uma vez o espaço e a oportunidade para conversar com vocês. Obrigado, Alana. Aqui posso dizer que eu estou na diretoria da Conib já desde do último mandato do Fernando Lautenberg e, felizmente, continuei agora com o Cláudio Lautenberg. Eu sou testemunha do quanto o YouTube ele vem sendo parceiro da comunidade judaica, obviamente global, mas no Brasil também. Como você comentou, a Conib tem muito orgulho de ser um dos parceiros do YouTube em relação a conteúdo. Sempre quando nós convidamos vocês para participar dos nossos eventos, vocês sempre participam. Esse tipo de exposição falando da complexidade técnica e não só jurídica do combate ao discurso de ódio nas plataformas é super relevante no mundo cada vez mais hiperconectado. E obrigado pelo trabalho que o YouTube vem fazendo e essas novas medidas, né, em relação à redução do conteúdo limítrofe, a questão agora da taxa de visualizações e também a questão da checagem de fatos e principalmente, né, você colocar impacto de sobreviventes do Holocausto a partir do momento que você tem algum tipo de vídeo que trate o assunto, isso é mais do que importante. Então, muito obrigado por você ter vindo. Convido aqui para você ficar conosco, se eventualmente você puder participar de algum debate, você fica à vontade para participar, tá bom? Obrigada, Rony. Eu acho que esse diálogo é fundamental. Eu tenho que sair às 4h30, mas eu vou ficar aqui os próximos 15 minutinhos que eu quero ouvir vocês. Tá bom, perfeito. Obrigada. Imagina. Então, depois da nossa inspiração aqui com a Alana, eu vou fazer uma fala breve de 5 minutos em relação ao nosso painel, que é o discurso de ódio e a construção, desconstrução de narrativas. O ódio, infelizmente, tem sido mote e pauta permanente de discursos nos meios online e offline, prejudicando o debate público ao despir pessoas e grupos vulneráveis de sua dignidade, mediante o uso maléfico de agressividade, indiferença, rancor e ataques direcionados. Pior, a sociedade conectada a camadas de aplicações digitais que interligam seus diversos setores tem um papel significativo na propagação desses discursos e na intensificação
de tensões sociais. Contudo, uma pergunta que surge nesse contexto: nós temos as ferramentas adequadas para diferenciar um discurso de ódio de um discurso que seja apenas ríspido ou agressivo? O que é, de fato, o discurso de ódio? Quais são as formas de combate? Começarei com uma citação e depois explicarei a fonte. Fundamento do núcleo do pensamento do nacionalsocialismo de que os judeus e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e infecta, características suficientes para justificar a segregação e o extermínio. Inconciliabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Constituição Federal e no mundo contemporâneo, sobre os quais se ergue e se harmoniza o Estado democrático. Estigmas que, por si só, evidenciam o crime de racismo, concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no meio social. Esta citação é da histórica e paradigmática decisão da nossa Suprema Corte Federal no julgamento de 2003, em razão do conteúdo racista e antissemita do Steve Ellwanger. O STF, também comentado no painel da manhã, equiparou recentemente a injúria racial ao crime de racismo, considerando-a imprescritível em outubro de 2021. O STF também criminalizou a homofobia como forma de racismo em junho de 2019. A jornalista Mônica Marques comentou sobre o estudo da antropóloga Adriana Dias, logo antes, que se dedica a pesquisar o neonazismo no Brasil desde 2002, e ela mostra que existem pelo menos 530 núcleos extremistas, um universo que pode chegar a 10 mil pessoas. Isso representa um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Já a ONG SaferNet relatou que no ano de 2021 as denúncias de neonazismo online aumentaram 60% em um ano. A central deles recebeu e processou 14.479 denúncias anônimas de neonazismo na internet. Se a gente acha que isso está distante da nossa realidade, o fundador da SaferNet, ele pediu exílio na Alemanha em razão das ameaças que ele sofreu após a divulgação de alguns relatórios sobre células neonazistas. E, de fato, as tecnologias da informação e da comunicação deram um novo contorno e uma nova escala ao fenômeno do discurso de ódio. Como o presidente Cláudio Lotenberg comentou no início, há um movimento extremamente perigoso das redes para o mundo real, se é que é possível ainda os distinguir. Somado a isso, também há o fenômeno das fake news, as quais possuem esse amplo potencial de disseminação em razão das novas tecnologias e do contexto cultural e político propício que vivenciamos em grande parte do mundo, marcado por radicalizações políticas e por uma espécie de guerra ideológica que divide a sociedade em grupos antagônicos e rivais. Ribeiro e Ortolato, eles disseram sobre fake news que são informações de combate, cuja disseminação possui o objetivo de convencimento e de fortalecimento de uma posição no interior de uma disputa narrativa em que um contexto altamente polarizado. Encontram seu motor não no desejo de negar a verdade, mas sim na vontade de vencer a disputa a qualquer preço, mesmo que para isso seja preciso falsear a realidade. Muito interessante que logo no painel anterior, o Marcus Gutermann comentou qual é o processo que faz o impossível se tornar possível, né? E a gente sabe muito bem da história, Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, teve um papel decisivo na adesão da sociedade alemã no projeto abominável de Hitler. Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Foi uma das figuras mais monstruosas do regime nazista, antissemita raivoso, responsável por difundir a ideia de que o povo judeu era o inimigo a ser aniquilado. Negar, ignorar e fazer pouco caso de temas como os que nós estamos debatendo no dia de hoje, a gente sabe que tem um custo altíssimo para a humanidade. E agora é o momento de se combater isso. Por isso que mais oportuno nós estarmos aqui nesse debate. Bom, feitas essas considerações iniciais, vou passar aqui a palavra para o professor Alexandre Pacheco, que é um grande amigo de longa data em relação ao estudo do direito e tecnologia. Eu lembro até hoje, quando a gente estava numa viagem no Reino Unido para discutir segurança cibernética, quando ele comentou que tinha um aluno judeu da FGV que estava estudando os precedentes no mundo sobre antissemitismo,
Então, a gente desenhou, conjuntamente com o CONIB, mais Fundação Getúlio Vargas, um projeto aí sobre a conceituação jurídica de discurso de ódio. Esse projeto teve vários filhos, e entre os filhos, esse livro aqui, maravilhoso, que a gente organizou conjuntamente, falando sobre o conceito jurídico de discurso de ódio. O Alexandre Pacheco, ele é doutor em Política Científica e Tecnológica pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito São Paulo e bacharel em Direito pela mesma instituição. Professor dos programas de graduação e pós-graduação da FGV Direito, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, o FGV-CEP, em São Paulo. Também é pesquisador visitante do Centro de Pesquisa Aliens Hub na Universidade de New South Wales, na Austrália. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. A palavra está contigo. Me ouvir? Agora está funcionando. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Claro. É um enorme prazer fazer parte dessa mesa. Eu me sinto honrado de fazer parte de uma mesa com a Alana, com o Dr. Toron, com o Rony, que a nossa amizade acaba denunciando esse grau de intimidade, então eu vou chamar de Rony com bastante frequência aqui nessa mesa, mas é um privilégio estar aqui e eu acho que eu vou pegar, para começar minha fala, uma fala que versa sobre o conceito jurídico de discurso de ódio, e eu vou fazer alguns adendos a ele, mas também uma fala que vai cuidar de estratégias de combate. Mas acho que um detalhe interessante que fez parte da fala do Rony é começar por algo que cuida da intimidade, do surgimento de um projeto. E eu me lembro de estar discutindo com você, Rony, e um ponto de perplexidade para a gente, naquela época, era o seguinte. Conversando com o Rony, falando dos projetos dos nossos alunos, falando um pouco sobre o interesse no estudo do tema, numa faculdade de Direito muito nova, muito jovem, um dos aspectos importantes que se colocava ali era... Mas, para além do caso Elvanger, que é um caso paradigmático, que longamente discutiu diversos termos jurídicos indeterminados, como é que os nossos tribunais inferiores ali, primeira, segunda instância, como é que eles têm trabalhado a definição de discurso de ódio? Como é que essa palavra surge dentro de decisões judiciais em casos que envolvem ali pessoas objeto ali de violência, muitas vezes violência verbal, mas em alguns momentos em violência física. E um dos detalhes que a gente notou numa primeira incursão que nós fizemos ali em decisões judiciais, a gente conseguiu ali, à época, eu estou falando em 2015, na nossa primeira tentativa, 2015 para 2016, foi a ideia de juntar ali, reunir 32 decisões. E algo de um universo bastante pequeno, naquela época, que nos chamou muita atenção, era a ideia de que a expressão discurso de ódio era muito utilizada, mas em nenhum dos casos definida. E isso nos chamou muita atenção, tendo em vista a vasta literatura que se tem sobre discurso de ódio em vários países do mundo. Discurso de ódio do ponto de vista sociológico, do ponto de vista jurídico, discurso de ódio pensando nas múltiplas dimensões dentro das esferas do conhecimento em que esse termo poderia ser utilizado. E o ponto de partida foi, se vamos fazer um projeto sobre discurso de ódio, precisamos entender o que essa expressão significa. E eu me lembro que uma das inspirações para a gente à época foi uma decisão da Suprema Corte norte-americana de um juiz que se chama Potter Stewart, que cunhou a expressão no que ficou conhecido como teste para a identificação de conteúdos obscenos, numa discussão muito interessante para saber o que é obsceno e, portanto, deveria ser proibido e o que deveria ser considerado como conteúdo de nudez que poderia ter uma circulação um pouco mais flexibilizada. E a expressão que ficou para a história foi uma expressão de eu identifico quando eu vejo, ou I know it when I see it. E essa expressão ela revela uma preocupação que norteou todo o projeto, que é a ideia de que se eu vou deixar para o decisor ou para o intérprete da norma jurídica a possibilidade, a liberdade para ele dar conteúdo a esse conceito, sem a estruturação de balizas do que ele significa, eu vou entrar no campo muito próximo, na nossa opinião, se não dentro do campo especificamente, da arbitrariedade. A gente vai poder ter diversos sentidos e esvaziar completamente a força dessa expressão. Por essa razão, a nossa primeira incursão foi como definir, baseada na literatura e experiência internacional, o que significa discurso de ódio.
E um dos filhos que a gente também criou dentro desse projeto, para além do livro, foi um guia simples, poucas páginas, para que um contingente grande de pessoas, de diferentes formações, de diferentes áreas, pudessem ali, pelo menos, compreender o que é discurso de ódio, quais são os elementos que o compõem e quais são estratégias para o seu combate. E a definição que a gente cunhou, baseada ali numa reunião de referências que a gente conseguiu obter à época, foi que discurso de ódio são manifestações que avaliam negativamente um grupo vulnerável, ou um indivíduo enquanto membro de um grupo vulnerável, a fim de estabelecerem que é menos digno de direitos, oportunidades ou recursos de que outros grupos ou indivíduos, membros de outros grupos, e, consequentemente, legitimar a prática de discriminação ou violência. Nesse sentido, quando a gente pensa na concepção de discurso de ódio, alguns fatores saltam aos nossos olhos. Em primeiro lugar, o que é grupo vulnerável e por que nós pensamos na ideia de grupo vulnerável? Grupo vulnerável não necessariamente é um grupo majoritário ou minoritário. Esse é o primeiro ponto de partida importante. Existem grupos vulneráveis que podem ser, a depender de contextos sociais, majoritários em determinadas sociedades. É óbvio que, naturalmente, um dos aspectos da vulnerabilidade de um grupo pode ser o seu reduzido número. Então, essas coisas podem aparecer para todos nós. Mas o uso da expressão vulnerável é a ideia da conexão de um grupo que se torna alvo de um discurso como um grupo que, sim, vai ser explorado dentro das fragilidades que ele guarda em si. Seja por, vamos dizer assim, interpretações de outros grupos, seja por fatores históricos que, interpretados em determinados momentos, foram ali trazidos à tona como defeitos ou problemas daquele grupo. Outro aspecto que para a gente foi muito importante quando a gente pensou como definir o discurso de ódio foi essa noção de que a ideia de grupo ela é fundamental, seja que o grupo atacado enquanto grupo, seja o indivíduo atacado individualmente com características que fazem parte desse grupo. E, nesse sentido, a gente montou um modelo, um esquema, que olha para o discurso de ódio como uma multiplicidade de aspectos que merecem ser tratados. Em primeiro lugar, um orador, e quando a gente coloca no contexto de redes sociais, o orador ele ganha aspectos bastante peculiares de identificação em alguns casos, mas em alguns casos de omissão por uso, por exemplo, de outro nome, uso de imagens que não conectam ele a uma figura humana, enfim. A gente tem uma pluralidade de dificuldades ali. Mas a gente sempre vai ter um orador, a gente sempre vai ter uma mensagem, a gente sempre vai ter uma audiência e a gente sempre vai ter um alvo. E essa estrutura que nós pensamos é uma estrutura que facilita a gente entender o contexto em que o discurso de ódio se manifesta na sociedade contemporânea. E eu digo isso porque, por vezes, nós olhamos a mensagem e nós discutimos, será que essa mensagem carrega ódio em si? E, às vezes, olhar apenas para a mensagem pode não nos convencer de que aquela mensagem em si seria considerada como discurso de ódio. Mas, ao olhar quem falou, quem é o orador, ao olhar o contexto específico onde aquela mensagem foi proferida, ao olhar a reação da audiência que recebe muito bem essa mensagem e, por fim, ao olhar os efeitos diretos e indiretos sobre o alvo, o grupo vulnerável ou um membro de um grupo vulnerável que foi atingido por aquela mensagem, nós conseguimos entender que o discurso de ódio é a reunião de todos esses elementos. E, passando para uma segunda parte, uma das ideias o discurso de ódio ele tem uma estrutura. Ele tem essa estrutura de tentar reduzir a importância do outro, tentar deslegitimar o outro, tentar excluir o outro. E esse ato de exclusão não necessariamente ele acontece de uma vez só. Ele pode acontecer pela reunião de manifestações ao longo do tempo, ele pode acontecer pela adesão de uma audiência e, mais do que tudo, ele pode criar um ambiente em que se naturaliza a deslegitimação do outro, a exclusão do outro de uma maneira muito significativa. E, nesse sentido, vem uma pergunta. Dentro de um fenômeno absolutamente complexo, que se manifesta de diversas maneiras dentro do nosso cotidiano, que respostas podem ser construídas? E aí vem um detalhe particularmente importante para o nosso projeto, que foi tentar desvincular
o laço que muitas vezes, muitos textos, trabalhos acadêmicos carregam consigo, que é desvincular o discurso de ódio da esfera jurídica. E o que eu quero dizer com essa desvinculação? Significa que o discurso de ódio não estará dentro da esfera jurídica, não estará dentro dos debates jurídicos e decisões jurídicas? Não, de maneira nenhuma. Mas a ideia de que a resposta jurídica a esses discursos pode ser muito diferente em países diferentes, e mais do que isso, uma das coisas que a gente notou é possível que discursos de ódios em determinados países não tenham leis específicas que alcancem esse discurso. Esse é um pressuposto muito importante, que por mais que a gente possa dizer que o Brasil é um país bem servido de alternativas jurídicas que nos permitam ali caracterizar um discurso de ódio como um discurso que possa ser encarado como crime, possa ser uma ofensa para fins de reparação civil, possa ser objeto de contratos que nós firmamos com plataformas digitais e que nos obrigam a respeitar determinadas regras de que conteúdo podem estar e que conteúdos não são aceitos por essas plataformas. Todas essas camadas que o direito traz para caracterizar esse conteúdo, existe a possibilidade que, em alguns países, eu não tenho uma resposta jurídica propriamente dita, ou o esforço interpretativo seja muito grande para essa resposta jurídica. Agora, um detalhe importante para a gente pensar a resposta é pensar o contexto. Por exemplo, uma das respostas possíveis, e esse evento tem sido extraordinário, porque essa resposta aparece com muita frequência nas mesas que nos precederam, é a resposta pela via da educação. É a ideia de que eu posso reconstruir ambientes que estão sendo deteriorados por discursos, na medida em que eu consigo ali alcançar novas gerações, trazer pessoas que, em alguma medida, por ressentimento ou outras razões, estão cada vez mais se voltando ao ódio, eu consiga resgatar essas pessoas por meio desse tipo de iniciativa. Um dos detalhes interessantes como ponto de partida para pensar o combate educação muitas vezes pode não ser suficiente. Educação não necessariamente pode alcançar todos os objetivos de um determinado discurso. Educação tem efeitos de médio e longo prazo. Educação não consegue necessariamente mobilizar atores em contextos de profunda deteriorização por parte de discursos que são agressivos e são muito fortes, direcionados a determinados grupos. Então, nesse sentido, a primeira resposta, a primeira forma de combate, ela tem limites, e eu vou dizer como todas as outras. A segunda delas é a ideia de um contradiscurso. É a ideia de grupos sociais se reunindo e conseguindo articular respostas que mobilizem pessoas, sensibilizem outros grupos e permitam com que eu tenha uma resposta rápida, direta e forte nesse sentido. Exemplos recentes nos mostram que o contradiscurso é muito forte nesse sentido e mobiliza a sociedade. Eu acho que consegue encontrar dentro das próprias redes uma forma de mobilizar. Agora, também tem as suas limitações e, por vezes, o contradiscurso tem um período de vida curto, tem um prazo de validade curto enquanto mobilização. E aí a gente olha para o direito. Talvez a primeira forma da gente olhar o direito, a mais comum dentro dos debates, e eu estou ansioso até para ouvir o doutor Toron a respeito, é o direito penal. É o que eu acho que deveria ser a última ratio, é o que eu acho que deveria ser a última resposta, é a resposta mais agressiva que o direito conseguiu reunir ao longo dos anos por meio da sua construção, mas é uma forma forte, direta, mas com muitos problemas por algumas decisões que a gente chegou a ver, para nós conseguirmos articular como essa expressão, discurso de ódio e a sua caracterização a partir de tipos penais consegue ter um dever de fundamentação adequado para impor sanções tão drásticas como o direito penal impõe. E, por fim, a reparação civil. Discute-se muito o dano moral coletivo, advindo de discursos. Nós somos seres linguísticos, nós nos comunicamos e nos definimos, criamos as versões nossas e dos outros, a nossa personalidade a partir de processos comunicativos. E, nesse sentido, uma das coisas que fica muito clara quando a gente tem um ataque a um grupo é a ideia de que este ataque deteriora como as pessoas enxergam esse grupo, como os indivíduos se veem como membros desse grupo e começam a despertar sentimentos como medo, angústia e formas como o desenvolvimento ou o livre desenvolvimento da personalidade desses indivíduos passa a encontrar barreiras
e Minas que vão orientar esse tipo de contexto. Bom, para terminar aqui, um dos detalhes que me chama muito a atenção sobre a definição jurídica do conceito de discurso de ódio é a ideia de que, se a gente começou o trabalho olhando para os tribunais, a gente termina o trabalho olhando para a comunidade jurídica. E olhando para a comunidade jurídica, pensando que os esforços da comunidade jurídica em internalizar a complexidade do termo discurso de ódio, em alguma medida, vai trazer frutos quando a comunidade jurídica começar a incutir na orientação para clientes, na leitura de episódios sociais, como a gente viu há pouco, na forma como as decisões são proferidas e, principalmente, em como nós podemos qualificar o debate público que permita com que discurso de ódio faça parte de linguajar para além da comunidade jurídica. Essa é uma tarefa que eu fico muito feliz de poder ter feito com o Rony, com o Sérgio, com a Conib, por isso que eu agradeço muito em fazer parte dessa mesa. Mas, mais do que isso, eu agradeço muito ter a oportunidade de poder construir esse tipo de conhecimento e trazê-lo para a escola, pensando na formação de uma nova geração de juristas que vai, do primeiro dia ao último, ter essa terminologia e essas discussões como parte da sua formação. Por isso, eu agradeço muito o convite de estar aqui nessa mesa e agradeço muito a oportunidade de poder ter visto as mesas anteriores. Foi um privilégio para mim. Obrigado. Boa tarde. Muito bom, Ale. Eu também me permito, em razão da amizade, o professor Alexandre, carinhosamente, Ale, esse trabalho que o professor Alexandre comentou está disponível no site da Conib, também está disponível no site do CEP da FGV. O relatório todo tem mais de 400 páginas de estudos, tá? Até a gente chegar nesse guia para identificação do discurso de ódio. E também esse livro que a gente trouxe aqui hoje, que está à disposição também na editora para venda. Mas o mais gratificante desse trabalho todo é saber que a gente está deixando um legado para a sociedade, elevando o nível de maturidade na discussão sobre o assunto, né? Eu acho que é isso um pouco que você traz no final da sua fala. Então, muito obrigado, Ale, pela parceria ao longo desses anos e a todos os pesquisadores. Daqui a pouco a gente vai ter algumas perguntas e respostas aqui. Mas você facilitou o meu trabalho de passar a bola também para o doutor aqui, Alberto Toron, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, professor de Processo Penal da FAAP, presidente da Comissão Nacional de Defesa do Direito, Direito de Defesa de... Perdão, estava vendo só... também precisa de um direito de defesa. Presidente da Comissão Nacional de Defesa do Direito de Defesa da OAB, conselheiro federal da OAB, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e todos aqui sabem que o Dr. Toron é um dos principais criminalistas do Brasil, então é um grande orgulho a gente poder contar com a sua presença, Dr. Toron, aqui nessa mesa. Muito obrigado, a palavra está contigo. Por favor. A cadeira é muito baixa, isso me... Mas tudo bem. Haverim, boa tarde. Meus amigos, boa tarde. Toda vez que eu ouço alguém falando que eu sou um dos principais advogados do país, eu diria, Rony, com todo carinho, que se minha mãe, de saudosa memória, fosse viva, ela diria, Rony, que bom ouvir isso, que verdade é essa. A minha sogra, Rony, seria muito mais parcimoniosa e prudente nesse tipo de elogio. Mas eu agradeço a você, porque você é um grande amigo meu, um querido amigo, e acho uma honra e um privilégio a oportunidade de ter assistido às mesas anteriores, muito enriquecedoras. Algumas das pessoas aqui, o professor Denis, o Mark Tawil, que dirigiu a mesa anterior, ouvi agora a Alana e o Alexandre. Alexandre, acho que eu não te conhecia, mas eu diria com absoluta tranquilidade, sem medo nenhum, nunca te vi, sempre te amei, porque eu queria aplaudi-lo de pé, tal a riqueza da sua fala. E já entrando, eu havia pensado uma série de coisas, a Alana até falou que eu trouxe um montão de papéis. Alana, eu morro de medo de usar tecnologia quando eu tenho que falar. Eu tenho um amigo que vai fazer sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça e ele leva um iPad. Mostra teu iPad. Ele leva um iPad. Falei, se esse negócio der um pau,
e vou ficar a pé, é por isso que eu marco os textos, ponho essa coisa de alta tecnologia, chamada post-it, tudo marcado, olha que beleza. Não, e isso aqui é um book. Funciona muito bem, não falha, não te deixa na mão, não depende de energia elétrica, olha que legal, e funciona bem. Então, apesar de ter trazido muitos papéis, eu, ouvindo tudo que eu ouvi, sendo o último orador deste grande evento, cumprimento desde logo a Conib por isso, eu repensei o que eu iria dizer. Queria começar dizendo o seguinte, eu sou advogado há 40 anos, fui presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes no governo Covas, integrei o Conselho Nacional Antidrogas no governo Lula e sou absolutamente descrente da ferramentaria, do ferramental penal. Eu me lembro de uma entrevista do saudoso grande escritor israelense, Amos Oz, quando ele dizia que um sujeito acostumado a carregar um martelo na mão, ele tende a resolver as coisas, Alana, com um martelo. Em bom português, na porrada. E esse instrumento violento, esse instrumento mais forte, representado pelo sistema penal, não só, muitas vezes, não é eficaz, como é contraproducente. Nós temos exemplos disso na questão de drogas. Durante anos houve uma escalada feroz com relação às drogas, e, para dar um exemplo, ao tempo da ditadura militar, em 1968, com base no AI-5, se alterou o Código Penal para se atribuir ao usuário de drogas a mesma pena que se atribuía ao traficante. Isso, no entanto, não provocou o declínio do número de usuários de drogas. Vivíamos o fim dos anos 60, contracultura, movimento hippie e outras tantas coisas elevaram o número de consumidores a despeito da existência de uma lei feroz, severa. Eu, por exemplo, deixei o meu celular, ele deixou o celular dele, eu tirei o meu relógio, eu olho para frente e tenho certeza de que o Rony não vai furtar o meu relógio. E se eu perguntar ao Rony por que ele não furta o meu relógio, que é valioso e é bonito, e se eu tentar uma resposta e dizer porque a pena do furto é de 1 a 4 anos, ele vai ficar insultado, indignado. Está pensando o quê? O que o faz não furtar são valores. Esses valores que ele tem de berço, que veio da casa dele, que se prolongou na escola, na vida associativa em geral, a norma penal atua, isso quem disse foi Durkheim, no final do século XIX, começo do século XX, regras ao método sociológico. A norma penal, ela atua como um reforço para quem já tem esses valores, porque para quem não tem, ela não atua. Aliás, eu faria uma pergunta aqui, o número de adultérios, Marcos, você que é jornalista, um cara experiente, o número de adultérios aumentou depois que se descriminalizou o adultério? É uma incógnita. Denis, você que já é um homem assim, estudado, formado em várias latitudes, alguma vez você ouviu alguém falar, deixei de transar com aquela mulher porque é crime? O cara pode até não transar com a mulher, se é que se pode usar essa palavra hoje, transar. O cara pode não ter um relacionamento com a mulher porque é amiga, porque é a mulher do melhor amigo dele, porque ele não quer ficar com a culpa de ter tido um relacionamento extraconjugal em relação à mulher dele, por várias razões, menos, vejo aqui o Daniel Bialski, vice-presidente da Conib, grande advogado criminalista, ele sim, o cara pode ter várias motivações, mas a última será a questão da norma penal. Vejam, nós tivemos no Brasil, em 1990, governo Collor, a edição da Lei dos Crimes Hediondos. A Lei dos Crimes Hediondos fez 3 coisas básicas. Endureceu o tratamento processual penal, de tal modo que alguém que tivesse sido autuado em flagrante por crime hediondo ou a ele equiparado, não pudesse ser colocado em liberdade.
Opa, endureceu, porque tinha aquela história, polícia prende, o juiz solta, vamos acabar com isso, o juiz não pode soltar mais. Primeiro. Número 2, as penas eram muito fracas, muito pequenas, elevaram as penas de vários crimes. Mas não bastasse, eles acabaram com o regime progressivo no cumprimento da pena. O sujeito é condenado, fica um sexto e progride para o regime semiaberto até o regime aberto. Vamos acabar com isso. Regime integralmente fechado. O número de sequestros, o número de estupros não diminuiu a despeito do rigor penal. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito uma movimentação, Alexandre, em torno de precisamos lei para incriminar isso, precisamos lei para incriminar aquilo. A reflexão que eu proponho, que eu quero submeter aos ilustres amigos, a essa audiência tão ilustrada, a reflexão que eu quero submeter a todos é a seguinte: o sistema penal não dá conta sozinho de resolver esses problemas. Um penalista espanhol chamado Muñoz Conde, da Universidade de Sevilha, ele diz o seguinte: o direito penal atua com escassa eficácia quando desacompanhado da atuação de outras instâncias do social. Vamos deixar isso guardado num lugar, e agora eu quero voltar para o leito do que eu havia pensado, e depois eu vou procurar unir as coisas. Eu fiquei muito impactado com a fala do Marcos Gutermann. Sou assinante do Estadão há 40 anos. E às vezes tenho ódio do Estadão, que ele virou uma máquina contra o PT, mas isso é uma outra história. Lascia stare, a gente conversa isso outro dia. Mas, noves fora, como é que o impossível se tornou possível? E eu me lembrei, ouvindo outros oradores também do seu painel, Mark, de um trabalho de mestrado de uma pensadora muito conhecida no Brasil, que é a Lilia Moritz Schwartz. O trabalho dela de mestrado chama-se Retrato em Branco e Negro. E nesse trabalho, o que ela faz? Ela busca como a narrativa dos jornais, lá atrás, na época da escravidão, como essas narrativas retratavam o negro. Porque nós falamos em Holocausto, mas não podemos nos esquecer, e isso foi dito na mesa passada, o Mark Tawil com enorme felicidade, do negro. Porque a nossa situação também não é muito diferente dos preconceitos que assolam os negros. E aí, o que os jornais falavam a respeito do negro? A narrativa que existia na época é o que permitia tratar um ser humano como coisa, como mercadoria. E quando nós pensamos, por que um nazista, um alemão, pai de família, tratava o judeu daquela maneira, nós temos que pensar, não sei se foi você, Denis, que referiu os nazistas esfaqueando ou batendo a cabeça de crianças. O que legitima alguém fazer isso? Quer dizer, por que por dentro a pessoa sente, eu estou fazendo um bem fazendo isso, eliminando esse rato? Quer dizer, qual é a narrativa discursiva, qual é o discurso que sustenta um bem-estar quando eu, policial, bato e mato um, aspas, bandido? Porque tem uma narrativa atrás disso. Eu trabalhei muito com polícia, eu fiz Direito e Ciências Sociais, fiz um trabalho com uma professora da USP, cujo nome agora me esqueço, que era acompanhar plantão em periferia. Bom, por que o policial, quando pega um cara, dá um chacoalhão, uns safanões, para não ir além, porque isso vai além, qual é o sentimento de dentro dele que o faz, eu estou fazendo uma coisa boa? O que o nazista fazia eu estou fazendo uma coisa boa para a humanidade? E esse era o sentimento que tornou possível o impossível. E isso vem, o nascedouro disso, no discurso do ódio, no qual você não apenas minimiza, no qual não apenas você enxovalha o teu inimigo,
o segmento social, a etnia da qual você não gosta, mas você faz uma exortação, um discurso para que este grupo seja agredido e eliminado. Essa é a grande questão. Nasce aí. Então, quando nós vamos construir respostas, e eu acho que você foi muito feliz, Alexandre, por isso eu queria aplaudi-lo de pé, e ainda quero. Quando nós vamos construir respostas, eu resgato um pouco a fala da manhã do Renato Feder, o secretário de Educação do Paraná, de Curitiba. E eu me lembro, quando eu estive em Dachau, na Alemanha, fui visitar o campo de concentração, que não era dos piores, porque os piores estavam na Polônia. Dachau era até um campo melhor, e há histórias de que se lutou. Tchau, Alana. Au revoir, merci, à bientôt. Tá bom, você falou para mim, tá tudo certo. Tá tudo certo, falei para brincar com ela. A Alana me entrevistou muitas vezes, tenho um grande carinho por ela também. Bom, nós fomos visitar Dachau. Estava eu, minha mulher e o meu filho menor, que devia ter uns 10, 11 anos. Então ele estava de bermudinha, eu falei, olha, filho, para ir no campo, a gente é melhor ir de calça. E meu filho, que era pequeno, ele falou, o papai falou que é um lugar de respeito, a gente tem que ir de calça. E eu fui de calça também, estava calor nas vizinhanças de Munique. E quando a gente chegou lá, para nossa grata surpresa, tinham centenas de garotos adolescentes no início da adolescência, adolescentes no alto da adolescência, com seus professores, estudando o que foi aquela atrocidade. E isso me parece muito importante. Volto para a educação. A educação é uma ferramenta obrigatória, ela é que vai incutir valores para a gente ter condições de dissuadir o discurso do ódio, para a gente ter condições de combater, de fato, o discurso do ódio, não apenas com ferramental penal, porque as penas atribuídas, quando está aqui o Dani que não me deixa mentir, e se eu errar, Dani, por favor, me corrija, as penas atribuídas à injúria, você é jornalista, você sabe disso, a injúria, difamação, calúnia, injúria racial, incitação ao crime, porque pode ter isso também, incitação ao crime, são penas pequenas, que dão a suspensão processual, na pior das hipóteses, o acordo de não persecução penal. Então, esse instrumental penal, vamos fazer uma lei criminalizando quem negar o Holocausto. Podemos até fazer, ok, mas não nos iludamos que este ferramental seja capaz de fazer respeitar. Eu vi alguém falando atrás de mim, a mesma coisa, nós que moramos em São Paulo, imagino que você mora, eu vi teu sotaque, o Marcos, nós que moramos em São Paulo, o que se fala de nordestino em certos círculos? Também nós não podemos, que também é outro tipo de discurso de ódio. E nós temos que estar muito atentos, porque isso é uma espécie de ovo da serpente. E este ovo da serpente tem que ser combatido a partir de movimentos como esses, desse tipo de reunião que nós fazemos aqui, desses seminários, combatido nas escolas, com ensino específico. Isso é muito importante, isso é fundamental, que são respostas possíveis para se atuar preventivamente. Agora, tem coisas que são muito difíceis. Antes de internet, você tinha uma espécie de monopólio da imprensa. Hoje isso é difuso. As redes sociais, às vezes, até funcionam pela velocidade e pela difusão, pelo caráter, me escapa a palavra, não é poroso, mas pelo caráter capilar, está em todo lugar. De repente, é difícil, e eu concordo com o que o Marcos, eu esqueci teu nome, o que a Mônica disseram, quer dizer, o jornalismo sério tem um papel profilático, sanitário, acho que foi a expressão utilizada, importantíssimo, e nós devemos estar ao lado desse jornalismo para juntos, nas mesmas trincheiras, podermos atacar o discurso de ódio. Eu vou encerrar por aqui com a convicção de que eu saio enriquecido desse evento, fortalecido, para continuar esse caminho que não é meu,
é do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que recebeu hoje pela manhã o nosso presidente Cláudio Lotenberg e outros diretores da CONIB, para juntos andarmos contra o discurso do ódio, contra essa coisa antidemocrática e destrutiva da democracia. Deus nos livre desses que engendram uma espécie de plano Cohen de cada dia para justificar um golpe. Deus nos livre disso. Nós precisamos estar juntos contra o discurso do ódio, em favor da cidadania, em favor, em primeira e última análise, da democracia. Muito obrigado. Doutor Toron, muito obrigado por suas falas. Eu estava aqui fazendo várias anotações, tanto do Alexandre como do doutor Toron, em relação às nossas discussões. E é impressionante como a gente sai mais maduro desse debate em relação a como combater o discurso do ódio, né? Porque, de fato, não existe bala de prata aqui. A gente conversou sobre diversos tipos de combates que vão muito além do tipo de combate jurídico. E eu acho que a fala do doutor Toron foi justamente nesse sentido, sempre ressaltando aqui, como foi dito, como o direito penal sobre a ultima ratio. Eu sempre fico pensando, além de secretário da CONIB, como profissional, sou um especialista e professor na área do direito digital. E nas aulas sobre educação digital, vamos assim dizer, que não existe educação digital propriamente dita, né, mas só reverberar a educação também para o mundo digital, uma das grandes incógnitas que sempre veio na minha cabeça é: as pessoas têm noção do potencial lesivo das suas condutas? E eu acho que isso conversa muito bem com a questão dos valores que você trouxe aqui. Que pena que você tirou seu relógio daqui já. No sentido de que, será que se as pessoas que praticam esse tipo de discurso, será que se as pessoas tivessem noção do que esse tipo de discurso ele pode motivar, elas efetivamente se absteriam de praticar determinadas condutas? Eu acho que não. Desculpa, eu fiquei muito empolgado com a pergunta. Eu acho que não. Eu acho que quem está fazendo isso tem engajamento ideológico. Salvo exceções, esse povo que tem esse tipo de conduta, de promover o discurso do ódio, tem engajamento ideológico, tem uma proposta de poder clara, e nós devemos nos contrapor a essa gente. Não é ingenuidade, pode ser um ou outro, um garoto novinho, tal, pode ser, mas como regra, quem promove isso tem um engajamento político ideológico, tem uma proposta de poder. Imagina, agradeço. E esse tipo de debate que é legal, impressionante, é muito bom. Não, eu falo nesse sentido porque a gente vê cada vez mais uma máquina que é financiada para isso, né? Exatamente para isso. E eu acho que o perigo está exatamente nesse ponto, né? E principalmente quando a gente fala de direito penal sobre a ultima ratio, e quando a gente discute aqui no parlamento, PL de combate à fake news, distinguir, desculpe o termo também, mas o tiozinho ou tiazinha ou um jovem que compartilha, né, uma fake news daquela indústria feita para propagar fake news, discurso de ódio, que é efetivamente intencional. E aí eu deixo como pergunta final aqui para ambos responderem, a gente caminhar para o fim dos debates. Eu acho que esse período da pandemia, entre várias lições que deixou, talvez uma delas foi sobre a importância de se combater fake news, desinformação, e a importância das plataformas digitais em criar flags em relação a matérias que têm relação com um assunto relevante, para poder termos ali mecanismos de confiança em relação à verdade dos fatos. E um outro ponto que a gente não conversou aqui foi sobre o desestímulo financeiro em relação a este tipo de conteúdo, né? Nas plataformas de uma forma geral. Então, eu queria aqui, se vocês pudessem dar uma resposta talvez mais objetiva em relação à complexidade, eu sei que é complexa, mas desestímulo financeiro
e também sobre a questão da gente ter a checagem de fatos para orientar e para mitigar esse tipo de discurso. Vamos começar com você, Ale, por favor. Claro, pergunta tão tranquila para eu responder de maneira direta, mas eu acho que o primeiro passo para a gente pensar é o seguinte: a gente tem que pensar, num primeiro momento, de duas maneiras. A primeira delas é pensar que toda plataforma digital, então a gente pensa, por exemplo, redes sociais, ela vai ter uma arquitetura de incentivos e desestímulos. E isso vai estar diretamente articulada à forma como ela é construída. A forma de como aquele conteúdo remunera a plataforma e de como aquele conteúdo surge dentro dos incentivos que a plataforma dá. Um dos incentivos é um incentivo financeiro, por exemplo. É a ideia de que, se a plataforma ganha em publicidade, muitas delas ganham, eu vou remunerar a produção de conteúdo, porque é por meio desse conteúdo que eu vou gerar engajamento, eu vou fazer com que pessoas estejam aqui, eu vou fazer com que pessoas gastem o seu tempo aqui. Eu dou relevância à plataforma. Agora, um detalhe importante para a gente pensar é o seguinte: esse conteúdo, no volume que ele está e na velocidade com que ele ingressa nas plataformas, é um conteúdo que hoje é impossível de nós termos uma primeira triagem humana. É impossível. O mundo em que vivemos não permite com que a primeira triagem, a identificação desses discursos no curto espaço de tempo para reduzir o seu potencial lesivo, se dê com base em alguém que vai fazer a revisão de tudo que é publicado na rede social. Não é possível fazer isso pelo formato dos arquivos, pelo volume dos arquivos. O YouTube, a gente está falando de vídeo, mas vários, a gente está falando de imagens, texto, áudio, enfim. A pluralidade das redes nos mostra essa complexidade. Então, a gente está pensando em ferramentas de detecção automatizada. A gente está falando que discursos vão ser identificados por inteligência artificial. Já estão sendo. E aí a gente vai ter uma segunda camada de revisão humana. E aí a dúvida é: quais são os critérios que vão nortear essa camada de revisão humana? Essa revisão humana ela está se dando em que termos e com que conexão com base nos valores da sociedade? Ela se dá de maneira a se localizar culturalmente? E aí tem um elemento fundamental relacionado à língua. Quando a gente vai falar, por exemplo, de discurso de ódio, a gente sabe que o contexto importa, que as palavras importam e que a forma como você tem interpretações dessas palavras em determinado contexto vai ser determinante. E aí uma pergunta que ainda não está respondida é: hoje, eu não tenho dúvidas de que as ferramentas que operam em língua inglesa para detecção e remoção, inclusive a formação da camada humana que vai revisar esse conteúdo, sem dúvida nenhuma, opera muito na língua inglesa. Opera muito bem na língua inglesa. A dúvida que a gente precisa começar a se questionar é: como funciona para a língua portuguesa? A gente está usando as mesmas ferramentas e o treinamento que se dá para essa detecção automatizada, ele aconteceu em inglês ou em português? Quem vai reavaliar esses conteúdos é alguém intimamente ligado com a cultura local? E, para além disso, quando a gente vai pensar, por exemplo, a questão da dinâmica da desinformação, quando o Rony traz a dinâmica da desinformação, a gente tem que pensar que, sim, há uma arquitetura política, há uma arquitetura financeira que permite com que determinada informação alcance a sua audiência. E alcance a sua audiência para obter determinados tipos de benefício na ponta. Agora, entre aqueles que estão organizados para a construção dessa informação, dessa desinformação e a disseminação dessa desinformação ou desse discurso de ódio, na minha visão e no levantamento que a gente há um conjunto de pessoas que fazem parte dessa audiência e que vão tendo efeitos intermediários em relação a essa deteriorização do espaço público, que alguém construiu com intencionalidade essa informação, um grupo, um conjunto de pessoas, mas nesse meio do caminho, nesses múltiplos canais de disseminação dessa informação, você vai ter muitas pessoas dizendo: isso pode ser verdade, isso é interessante, isso eu acho razoável, isso pode permitir com que o meu grupo fique mais unido, porque, por exemplo, ressentimento e indignação é algo que comove imediatamente e que gera um senso de unidade. E, nesse sentido, reduzir os incentivos financeiros para aquele que constrói o conteúdo originário,
ou para aqueles que estão na primeira camada de disseminação dessa frente muito grande de pessoas que vão tendo esses efeitos de disseminação desse conteúdo ao longo de uma cadeia grande e complexa, pode ser uma primeira iniciativa muito importante para que você possa dizer, dentro dessa arquitetura de como nós podemos reduzir os incentivos que desempenham um papel fundamental dentro de plataformas digitais, o financeiro, sem dúvida nenhuma, hoje é um central. Agora, outro fundamental é a compreensão da cadeia em relação à identificação dos seus polos emissores. Então, por exemplo, começar a trabalhar com a ideia de que determinados perfis podem ser enxergados, monitorados de perto. Por quê? Quando nós fazemos aquele mapa de disseminação de informação, não sei se vocês já chegaram a ver, mas é um mapa para ver quem produziu e quem se conectou com aquela informação, saber qual foi o polo emissor ajuda a entender o fenômeno de quem criou, por que criou e quais benefícios eram intentados por essas pessoas. Essa informação é central para a gente pensar como responder ali para desinformação, para discurso de ódio, porque se a gente pressupõe uma intencionalidade desses grupos, no que eu acredito, a gente tem que entender em como identificar que intencionalidade e que benefícios são esses na ponta. E a gente só vai conseguir fazer isso para além de criar, vamos dizer assim, desincentivos do ponto de vista financeiro, por exemplo, suspender ali a monetização de determinados conteúdos, impedir com que a plataforma pague direto para um determinado produtor de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, identificar quem, mesmo sem o incentivo financeiro da plataforma ou da lógica própria da plataforma, quem ainda permanece dentro do contexto de produção desses conteúdos. Por quê? O financiamento pode ser externo e, mais do que isso, e a produção também pode ser externa. Mas, antes de dar esses primeiros passos, a gente não vai conseguir ali entender o quão profundo e complexo é esse fenômeno, porque, em última instância, a gente não vai conseguir combater se a gente não souber como ele funciona. Eu acho que é isso. Só para dizer que eu estou inteiramente de acordo com o que o Alexandre acabou de dizer e queria ressaltar que o nosso Tribunal Superior Eleitoral tem feito um trabalho heróico e exemplar em matéria de combater o discurso de ódio e as fake news. É importante fazer esse registro, porque se coloca na linha do que o Alexandre muito bem explicou para todos nós. É só isso. Obrigado, Rony. Muito obrigado novamente, professor Alexandre Pacheco, doutor Alberto Toron. A gente está chegando aqui no final do nosso dia emblemático. Fiz aqui só um resumo final, acho que em relação às colocações que foram ditas. Educação, né, acho que pedra fundamental aí em todas as instâncias. A questão do desestímulo financeiro. Esse último ponto trazido pelo Alexandre em relação à inteligência, né? Monitoramento e inteligência. Acho que quem já trabalhou um pouco com a identificação desses mecanismos, é possível extrair muita inteligência para se chegar aí a alguma informação que possa vincular a origem desses polos de desinformação e de discurso de ódio de uma forma geral. E várias medidas de sanções aqui, né, principalmente voltadas aí ao algoritmo, que pode ser desestimulado em relação à propagação. E, por último, as questões jurídicas relacionadas à responsabilidade civil e à última ratio, que é o direito criminal. Muito bom, muito obrigado novamente. Sérgio, por favor, com a palavra. Muito bem, olha...